Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe os nossos propósitos de servir. Antes de iniciar o tema da palestra, vamos fazer algumas reflexões. Por que é que as pessoas vêm ao Centro Espírita? Cada um de nós pode fazer essa pergunta: por que é que eu vim? Como é que eu cheguei até aqui? Normalmente, as pessoas que vêm ao Centro Espírita, grande parte, não é regra geral, são pessoas que estão passando por aflições. Estão doentes, estão com familiares doentes, estão com familiares envolvidos, às vezes, com drogas, com alcoolismo, com crime. São pessoas que muitas vezes perderam o emprego, estão em busca de um posto de trabalho. São pessoas que passaram um processo de separação conjugal. São pessoas que estão desanimadas da vida, pessoas que muitas vezes estão pensando em fazer besteira, em cometer suicídio, ou até mesmo cometer um homicídio. Então, isso acontece. No meio das pessoas que estão aí, a gente não sabe o porquê que as pessoas compareceram. Alguns vêm, às vezes, por curiosidades, né? Porque leram alguma coisa, porque alguém falou alguma coisa, né? E as pessoas vieram. Todos nós viemos por algum motivo. E o que é que o Espiritismo pode nos oferecer? O que ele pode nos ajudar? Então, hoje eu resolvi fazer uma exposição falando do Consolador, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido. Porque Jesus, quando ele se despediu dos apóstolos, ele disse a eles que eles não se entristecessem, eles não ficassem tristes, não turbassem o coração, que deviam crer em Deus e crer nele. E que ele pediria ao Pai, enviaria no futuro o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que viria explicar coisas que eles não poderiam entender naquela época, porque precisava que a ciência avançasse, que as pessoas, de repente, entendessem de energia, de fluidos, né? Que houvesse mais liberdade, né? E diz também que o Espírito da Verdade viria relembrar os ensinamentos dele. E por que viria relembrar os ensinamentos dele? Porque ele sabia, Jesus sabia, que os ensinamentos que ele deixou, muitos seriam deturpados, seriam modificados. Muitos ensinamentos seriam modificados. Então, esse Espírito da Verdade, que ia ficar eternamente conosco, ia nos dizer tudo isso, ia ensinar tudo isso. Então, passaram-se 1.800 anos. Foi preciso que houvesse liberdades, que surgisse a imprensa, né? Muitas coisas acontecessem para que chegasse a hora de mandar o Consolador. No século XIX, houve uma época em que as pessoas estavam meio desacreditadas das religiões. Então, o Espírito da Verdade, o Consolador, veio na época certa. Veio reavivar a ideia de Deus, né? Veio explicar claramente os ensinamentos de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo, algumas coisas que está escrito aqui. Então Jesus aqui prometendo a vinda do Consolador: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai,
e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Né? Então, gente, no finalzinho aqui ele diz o seguinte: o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre a alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres. Se perde elas no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. É a perspectiva da felicidade que o espera, lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Gente, a palavra consolador, como o próprio nome está dizendo, quer dizer, consola a dor. Quantas pessoas sofrendo, gente? Quantas pessoas sofrendo? Pessoas desesperadas. E o Espiritismo ele dá uma palavra de esclarecimento, ele esclarece. Ele mostra o porquê das coisas. Ele mostra que aparentemente na Terra está cheio de injustiça. Mas não existe injustiça. Vê as pessoas sofrendo, por que isso? Por que aquela criança com 2 anos de idade está com câncer? Por que aquela criança que estava brincando na porta da casa, de repente foi vítima de uma bala perdida? Por que uma pessoa, de repente, adoece e passa anos e anos definhando, entra num estado que ele não se alimenta mais na base de sonda, na base disso, daquilo, e não desencarna? E por que um desencarna tão facilmente? Por que as famílias, de repente, têm lá filhos amorosos, disciplinados, bondosos, e de repente um completamente diferente, indisciplinado, viciado, violento, ingrato, né? Então o Espiritismo dá explicação, o porquê que as coisas acontecem, né? Por que as pessoas nascem cegas, nascem surdas, mudas, nascem com síndromes disso e daquilo, zika vírus, né? Então ele dá explicação. E quantas pessoas chegam no centro espírita com a ideia de suicídio? Quantas eu já atendi aqui? Quantas e quantas? O suicídio é um verdadeiro flagelo, que a cada 4 minutos uma pessoa se suicida. Imagina a quantidade por hora, imagina a quantidade por dia. Antigamente o nível de idade era abaixo de 25 anos, suicídios. Hoje ocorre suicídio de crianças, suicídio de idosos estão suicidando. O Espiritismo ele é um antídoto contra o suicídio. Por quê? Quando a pessoa recebe a informação
de que ele, suicidando, ele continua vivo, que ele vai matar só o corpo. E que ele vai se endividar perante a consciência cósmica. Que ele vai descobrir logo após a morte do corpo que ele continua vivo. Mais vivo do que nunca. E não dá para voltar atrás mais. E que ele adquiriu um karma por isso e que ele vai ter que se reajustar. Vai sofrer as consequências no mundo espiritual e depois nas próximas encarnações. Então a gente conta a história de pessoas que suicidaram, né, para aquela pessoa que vem com aquela ideia e mostra para ele que não compensa. Que é o pior engano, é um desapontamento muito grande para aquele elemento que suicida, descobrir que não matou, que não morreu, só matou o corpo, continua vivo. E aí não tem mais o socorro dos familiares, do padre, do pastor, do psiquiatra. Aí fica por conta dele. Então, o Espiritismo, ele mostra as consequências das coisas. Quantos casos a gente vê? Lembro de um caso contado por pessoas que conviveram com Chico Xavier, né? Conta a história de um casal de judeus que perderam um filho, morava em São Paulo. E o pai ficou tão desesperado que à noite ele saía de casa e ia para o cemitério. E dormia em cima da lápide do filho. De inconformação, de revolta. E a esposa, que era um pouquinho mais equilibrada, atendendo a orientação de uma outra pessoa, foi até Chico Xavier, em Uberaba. E chegando lá, recebeu uma mensagem do filho. E na mensagem, todos os dados batiam, tudo que ele falava batia. Mas uma coisa que chamou a atenção do pai, que o filho disse: pai, todos os dias que o senhor vai para o cemitério dormir sobre a minha lápide, eu não estou lá, eu fico junto com a minha mãe em casa. Quer dizer, ele ia lá no cemitério ficar junto com a chave, junto com o filho, e o filho em espírito junto com a mãe, tentando consolar a mãe. Mudou a cabeça do pai. Quantas pessoas, quantas cartas Chico Xavier recebeu que consolou tanta gente? Quantas pessoas ocorrem, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra e um irmão nosso contando que ele é médico e espírita. E tinha lá um senhor, lá no hospital, que estava numa agonia, aquela agonia próxima da morte, né? Um sofrimento medonho, mas não desencarnava. Aí ele, como espírita, chegou próximo ao senhor que estava lá em estado de dormência, né? Falou: senhor fulano, senhor José, o senhor já fez tudo que tinha que fazer aqui na terra. Combateu o bom combate, foi bom pai, criou os filhos, né? Foi bom esposo, foi trabalhador. O tempo de todos nós termina aqui na terra. A morte não existe. Simplesmente a gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual e continua vivo. Não tenha medo. Sua esposa, seus filhos estão conformados, estão caminhando na vida. Você não tem mais preocupação. Pode ir embora. E fez uma prece e despediu do senhor. 10 minutos depois, a enfermeira chama ele: ó, acabou de desencarnar. Então, o Espiritismo passando orientação para as pessoas, inclusive na hora do desencarne. Eu ainda me lembro da própria Margarete aqui, uma vez uma colega dela, estava com o pai lá no hospital, pai próximo ao desencarne, mas não tinha medo de desencarnar, né? Os filhos todos de rosário na mão, rezando, fazendo oração. E aí uma das filhas, que tinha conhecimento com ela, falou: você poderia vir aqui, fazer uma oração para o meu pai, conversar com minhas irmãs, né? E ela foi lá, conversou com as irmãs, pediu para elas ir descansarem, né?
E elas saíram, ficou só uma. E ela entrou no quarto, sentou ao lado da pessoa que estava lá para desencarnar e conversou com ele, para ele não ter medo, que a morte não existe, que ele já tinha feito o trabalho dele aqui na Terra, que ele tinha criado os filhos, né? Conversou com ele, fez uma prece, saiu, despediu da companheira lá, veio embora para casa. Quando chegou em casa, o telefone tocou. O elemento desencarnou. Né? Então, gente, o Espiritismo ajuda muito. A gente aprende Espiritismo, nos consolamos, porque nenhum de nós está livre de passar por um drama na vida. De repente, é um pai, é uma mãe que vai embora, é o dia de despedida. Às vezes, de sopetão, um filho jovem. Quem é que está livre disso? Então, o conhecimento espírita nos consola. E a gente aprendendo pode consolar os outros. Que é da vida, quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Então o Espiritismo ele nos mostra de onde nós viemos. Nos mostra que nós somos espíritos imortais. Nos dá essa alegria, essa felicidade de saber que nós não vamos morrer nunca. Lógico que a gente tem medo, não da morte, mas do morrer. Como é que vai ser? Vai ser um sofrimento prolongado, vai ser de um vapt-vupt, né? Rapidinho, vai ser um acidente. Então a gente tem medo do momento, mas não da morte, porque é uma coisa normal, que foi criada por Deus e que nós não podemos ficar aqui eternamente. O corpo envelhece, depaupera, chega um ponto que você está arrastando, tem que ir embora. Mas nós vamos, passamos uma temporada do lado de lá e depois voltamos. Como já disse aqui outras vezes, todos nós que estamos aqui, estamos na fila. Tem aí uma lista em que mostra a data de cada um de nós vamos retornar. Né? Essa hora, a espiritualidade, né, que está aqui, talvez estejam rindo de nós. Né? Que lá também tem uma lista dos que vão vir para cá. Então, gente, a realidade é essa. Nós estamos aqui passando uma temporada de aprendizado. O Espiritismo nos mostra o que é que nós viemos fazer aqui na Terra. Evoluir, melhorar. Ninguém veio para cá sem planejamento. Todos nós viemos para cá com planejamento para melhorar. Todos nós. Tem coisas que nós não podemos mudar. Como é que eu vou mudar os meus pais? Não tem jeito. Como é que eu vou mudar que eu nasci? Não tem jeito. Como é que eu vou mudar o meu corpo? Eu vou chegar lá e mudar o meu corpo? Não tem jeito. Esse é o corpo que veio para mim. Não adianta eu querer ser Brad Pitt, querer ser, eu me chamo outro lá, Janequine. Cada um, nós não podemos, tem coisa que não pode mudar, mas tem coisa que nós viemos para mudar. Como, por exemplo, nós tivemos muitas encarnações. E nós temos inimigos do passado, e às vezes inimigos ferrenhos, que não nos perdoaram. Sabe o que a providência divina faz? Nos coloca aqui na Terra, e coloca essas pessoas junto da gente. Aquele filho dificultoso que nós temos, às vezes é um inimigo do passado, mas veio com a gente para fazer as pazes. Para não ficar aquela inimizade, quando um matou o outro, um traiu o outro, um roubou o outro, um caluniou o outro. Então, aquelas pessoas que nós vivemos, que são pessoas difíceis, às vezes você não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe, não se dá bem com a irmã, né? São pessoas que, do passado, porque nós quase sempre reencarnamos juntos. Às vezes o marido chega na mulher e fala assim: bem, você confia em mim? Ela fala: não. Por que ela fala não? Porque numa vida passada ela foi traída, renasceu outra vez junto. Então ela não confia. Você me ama? Amo, mas não confia. Você está indo muito no centro. Às vezes o marido fala para a mulher, né? Essa mulher está indo muito no centro, o que ela vai fazer lá, né? E a mulher fala para o marido a mesma coisa. Então, gente,
Na realidade, o Espiritismo nos mostra tudo isso. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Por que nós sofremos? E ninguém sofre injustamente. Não existe injustiça. Não tem justiça. Mas tem coisa que nós podemos mudar. E se a gente não mudar, a gente continua sofrendo. Que a gente fala sempre aqui, como é que eu vou fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente? Não tem jeito. Então tem coisa que tem que mudar. E para isso, eu tenho que me conhecer. Como é que eu sou? Sou impaciente, sou intolerante, sou desonesto, sou mentiroso, sou preguiçoso. Eu tenho que mudar. Por que eu perco o emprego? Chego atrasado, não produzo, os caras me mandam embora. Se eu mudar, as coisas melhoram. Eu não tenho saúde, porque eu fumo desbragadamente, tenho tosse, tenho bronquite. Para de fumar. Tem coisa que você pode fazer. Não consigo controlar minhas finanças, mas compra sem poder pagar, como é que faz? É só acertar a situação, só comprar o que pode. Então, tem coisa que nós podemos mudar, agora tem coisa que não pode. Não tem jeito, já veio, não tem jeito de mudar. Então, a doutrina espírita nos mostra tudo isso. Qual a finalidade da doutrina espírita? Nos transformar em homens de bem. A finalidade era essa. Como? Através da reforma íntima. É o carro-chefe da doutrina. Fazer com que as pessoas se conscientizem e mude. Nós temos aqui um casal que estão frequentando aqui já faz algum tempo, talvez um ano. Então ele fala que antes dele conhecer o Espiritismo, até a mulher veio primeiro. Ela veio primeiro. E ele frequentava bares, ele saía de casa, ia para o bar, voltava para casa, né? E a mulher começou a vir ao centro. E como ela começou a vir ao centro, ele vinha trazer, ele ia embora, de repente ele começou a entrar. E foi aprendendo o Espiritismo, aprendendo, ele está comprando livro, ele está participando de grupo de estudo, né? De repente a mulher ficou doente, apareceu um câncer. Então ele fala, que beleza, hoje eu entendo por quê. Talvez se eu tivesse ficado lá onde eu estava, talvez eu ficasse revoltado. Hoje nós sabemos que o câncer é tratamento de beleza da alma, que a doença é caminho da cura. Então, com aquela fé, com aquela confiança em Deus, ela está melhorando, daqui um dia vai estar boa. Descobriu bem no comecinho. Então, veja como é que as coisas, quer dizer, ele foi trazido para cá para entender as coisas. Não se revoltou, estão tratando, cuidando, continuando a vir, mesmo doente, né? Ela vem, ele vem, então recuperando. Então ele nos consola por isso, porque ele nos mostra por que as coisas acontecem. Nos mostra que a coisa mais importante da vida não é religião, é conduta. O dia que nós desencarnarmos, ninguém vai perguntar qual a religião que nós tínhamos. Ninguém. Vai perguntar o que você trouxe na bagagem. O que você fez, né? De coisas boas, né? Ou de coisa ruim, né? Mas ninguém vai perguntar a religião da gente, se tinha conta corrente, se era médico, se era engenheiro. O que nós fizemos? Então, a coisa mais importante é conduta. Por isso que a doutrina nos mostra isso, né? A reforma íntima é mudança de conduta, né? Para melhorar. Tem até uma história, a gente sempre conta aqui no Centro Espírita, né? De uma pessoa, de um palestrante, que ele era um palestrante ardoroso, ele passava bastante ensinamento, né? E tinha uma pessoa, um senhorzinho, que sentava lá atrás, e ele era um cara muito notado, porque ele usava um bonezinho e não tirava o bonezinho da cabeça, nem na hora do passe. Aliás, não precisa tirar mesmo, né? O Espiritismo não obriga ninguém a tirar bonezinho para tomar passe. Passe, né? Mas então tem pessoas que, porque ele respeita aquele costume que trouxe da Igreja Católica, se ele usa um chapéu, usa um boné, ele tira na hora do passe, né? Mas não há necessidade. Mas esse sujeito ficava lá atrás com um bonezinho. E quando foi um determinado tempo, o palestrante notou que aquele homem do bonezinho desapareceu. Não voltou mais.
Então, ele pensou com ele, né? Os botões dele, né? Bom, esse cara, aconteceu alguma coisa com ele. Ou ele desiludiu, não voltou mais. Ou ele mudou de religião, também é muito comum, né? Mas o cara muda. Ou morreu, desencarnou. Mas o cara não apareceu mais. Passam os tempos, o palestrante também desencarna. E naquelas andanças dele no mundo espiritual, encontrou o homem de bonezinho, todo iluminado. E ele, que era o palestrante, o cara que passava o ensinamento, uma luzinha fraca. Aí ele pergunta, peraí, eu que pregava o espiritismo para o pessoal, eu que dava passe, né? Eu que dava cursos no centro espírita, com essa luzinha fraquinha e você com essa luz forte, como é que você conseguiu isso? Foi simples. Tudo aquilo que o senhor ensinava, eu colocava em prática. Então, tudo aquilo que o cara falava, mandava, ensinando ele perdoar, ele perdoava. Ensinava ele a ser paciente, ele era paciente. Tolerante, ele era tolerante. Caridoso, ele era caridoso. Então, tudo aquilo que o elemento ensinava, ele botava em prática. E o outro só ensinava, né? Então, o importante não é só saber as coisas, é colocar em prática. Às vezes as pessoas conhecem o evangelho de cabo a rabo, mas não colocam em prática, não adianta. Por isso que o importante é isso, é a prática, né? Por isso que o Cristo fala, né? Todo aquele que me segue, jamais andará em trevas. Mas seguir o Cristo não é ficar atrás dele, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoe, não. Seguir o Cristo é colocar em prática o que ele ensinou. E o que ele ensinou? Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Ou seja, se alguém te tratar mal, trate bem. Se alguém te demandar a túnica, ceda também a capa. Se alguém te pedir para você andar 1000 passos, ande com ele 2000, quer dizer, paciência, tolerância. Faça o bem sem olhar a quem. Dê com a mão direita sem que a esquerda saiba. Caridade. Então, é ensinamento do Cristo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. E esse é o caminho. É a regra de ouro. Então, se eu botar em prática isso aí, ele vai sofrer menos, ele vai evoluir mais. Fazer o bem sempre. A gente aqui, a semana passada, nós comentávamos aqui, que os nossos atos são vistos por nuvens de testemunhas. Nós temos as companhias nossas espirituais. Todos nós temos um anjo da guarda de ordem superior, um espírito bom. Eu já falei que, se nós quisermos saber qual é o nosso nível espiritual, qual é a ordem que nós pertencemos, é só a gente fazer uma reflexão. Nós temos, de vez em quando, raiva, ciúme, inveja, revolta. Se a gente tiver qualquer uma dessas aqui, de vez em quando, nós somos espírito imperfeito. O nosso anjo da guarda é um espírito de segunda ordem, um espírito bom. Não tem nenhuma dessas imperfeições. Aliás, não poderia ter mesmo. Como é que um anjo da guarda, vai ser invejoso, vai ser ciumento? Seria muito ruim, né? Não, então, o nosso anjo da guarda, ele está 24 horas ligado a nós. É aquela internet que não cai nunca. E nós devemos, sempre que nós precisarmos, evocar o anjo da guarda. Meu anjo da guarda, me ajuda, vai comigo, me dá intuição, dá inspiração, me ajuda. E olha, vem pensamento na cabeça da gente. Fala isso, vai em tal lugar. Eles ajudam. A espiritualidade ajuda, gente. Então, nós temos tudo isso aí. E então os Espíritos falam que nós temos essas companhias espirituais. São pessoas que conviveram conosco em outras vidas, conviveram com a gente. Espíritos que gostam de nós, que nos protegem, que nos amparam. Outros espíritos que evoluíram mais do que nós e que nos ajudaram a escolher a nossa programação aqui na Terra, escolher o que nós vamos passar na Terra. E eles nos acompanham, são testemunhas nossas. Eles se alegram com as nossas vitórias e se entristecem quando nós enfiamos o pé na lama, nós erramos. Né?
Então, a espiritualidade nos aconselha, não faça o mal nunca. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, gente, quando você prejudica uma pessoa, você não sabe o que você está fazendo. Porque aquela pessoa que você prejudicou vai ficar com raiva de você. Vai jogar uma energia ruim em você. Por quem é prejudicado, não vai ficar alegre, né? Vai ficar com raiva. Então vai ficar uma energia ruim jogando em você, desejando mal para você. Mas não é só isso. Ele tem as companhias espirituais dele, que são simpáticos a ele. E às vezes não são espíritos muito evoluídos. Então quando você faz o mal a ele, ele olha um para o outro e fala assim, olha, marca a cara desse sujeito aí, nós vamos pegar ele. E fica de olho na gente. Quando a gente pisar fora da bola, eles procuram nos prejudicar. Então são chamados inimigos desencarnados. Nós temos que ter muito cuidado. Que assim como as pessoas aqui têm os parentes, têm os amigos, que ficam com raiva da gente também, lá acontece a mesma coisa. Porque o mundo espiritual não é lá nas nuvens, não é aqui mesmo. Aonde nós estamos cercados de espíritos. Agora tem outra coisa também que é importante. Quando você faz o bem, você faz uma caridade para uma pessoa, você ajuda uma pessoa, aqueles espíritos que é amigo daquela pessoa, que gosta dela, fala assim, ó, marca a cara desse sujeito. Ele ajudou o nosso amigo. A hora que ele precisar, nós vamos ajudar ele também. Então, quando você faz amizade, você se torna simpático. Conta-se que Chico Xavier, ele trabalhava até de madrugada, psicografando, até de madrugada. E quando, às vezes até 5 horas da manhã, às vezes ele ia para casa, às vezes às 5 horas, deitava e dormia, levantava às 7, porque ele trabalhava como datilógrafo numa fazenda do Ministério da Agricultura, ele era escriturário lá, trabalhava lá. Então ele tinha que cumprir o horário dele. E às vezes ia até 5 horas da manhã trabalhando, nas reuniões de psicografia dele. E num dia desses, ele trabalhou até às 4 da manhã lá no centro, ele saiu do centro e não foi para casa. Juntou com o doutor Valdo Vieira, que era o companheiro dele, que era médium também, e foram dar um passo numa mulher que estava doente, de madrugada. Saíram do centro para uma rua, sem calçar, cheio de mato de um lado, mato do outro. E eles andando por aquela rua deserta, 4 horas da manhã, de repente 2 caras saltam na frente deles, é um assalto, armados. Aquela escuridão que eles não deu nem para ver a cara das pessoas. Mas nesse momento, um caminhão vinha subindo na rua. E o caminhão estava só com o farol aceso, o outro estava queimado. E quando bateu o farol no Chico, o ladrão falou, opa, esse não, esse eu conheço. Esse cara leva alimento para alimentar a minha família. E se mandou, foi embora. Então você vê o que é fazer o bem. Como protege a gente, gente. A gente não tem ideia. Quando você faz o bem, você está cercado de energia boa. Então o Espiritismo nos mostra essas coisas, para a gente ter cuidado. A gente fazer as coisas corretas, para a gente não sofrer as consequências. Então quando você faz o bem, você vira simpático a esses espíritos, né? E eles nos protegem. Então, histórias e mais histórias contadas na vida desses benfeitores. Então, gente, por isso, o Espiritismo é chamado de Consolador, por isso, porque ele consola a dor. Quantas mães foram lá em Uberaba, atrás de mensagens, e quantas voltaram consoladas, e mudaram as suas vidas. Mudaram as suas vidas. Então o Espiritismo conta o porquê das coisas, né? Conta a história de uma senhora que foi lá, até já contei isso aqui, conversar com o Chico, que ela tinha um filho que nasceu sem os braços, muito doente, e agora apareceu uma problemática nas pernas, estava inchando muito, e ela levou no médico, e o médico disse que ia ter que cortar as pernas, senão ia dar gangrena. Aí o Chico, o guia do Chico que estava ao lado dele, falou, Chico, fala para ela que ele vai ter que cortar as pernas. Porque esse menino, em várias reencarnações, se não me engano, 9 reencarnações passadas, ele cometeu suicídio. E nessa reencarnação, para evitar o suicídio, ele pediu para vir sem os braços, para não tomar veneno, para não dar tiro no ouvido, para não dar facada, ele pediu para vir sem os braços.
mas ele está pensando em caminhar até o rio e se jogar na água. Então, por isso surgiu essa problemática na perna dele. E ele vai ter que cortar a perna, mas ele não vai durar muito, ele vai desencarnar. Passado uns tempos, a mulher voltou e falou: Chico, ele cortou as pernas, passou uns tempos, ele desencarnou. Então o Espiritismo nos mostra que nada acontece por acaso. Não existe acaso. Se existe um efeito, porque teve um acaso que levou isso antes. Então, com isso, ele nos consola, nos mostra o porquê das coisas, gente. Por isso que nós temos que aproveitar. Todos nós aqui na Terra, nós temos aqui 4 estações nossas aqui. A primavera, o verão, o outono e o inverno. A primavera é representada pela juventude, pela infância, pela juventude, né? O verão pela madureza, né? O outono pela idade já mais responsável, né? E o inverno a velhice. Então nós temos que aproveitar enquanto temos saúde, enquanto temos equilíbrio, para a gente nos corrigir, para a gente melhorar. Não deixar para quando ficar idoso, não. Às vezes a pessoa fala: quando eu for mais velho, eu mudo isso aí. Aí não dá mais tempo. Quem garante que a gente vai ficar velho? Nós temos um prazo aqui de dias que nós não sabemos quais são. Então, por isso, não podemos desperdiçar o nosso tempo aqui na Terra, gente. Nós devemos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra para melhorar, para aprender, para desenvolver a bondade, para desenvolver o intelecto, para aprender coisas. Às vezes, um pai chegou um pai aqui desesperado. O filho recém-formado médico sofreu um acidente e se encarnou. Aí o pai: meu Deus, tanto sacrifício, escola particular, cursinho, 6 anos de medicina. Quando ele começa a trabalhar, quando ele vai embora. Por que Deus faz isso comigo? Fala: filho, ele não perdeu nada, teu filho não perdeu nada, ele aproveitou o tempo, ele estudou, aprendeu, ele continua vivo no mundo espiritual, só perdeu o corpo. Tudo isso que ele aprendeu, ele vai aproveitar na próxima encarnação. São facilidades que ele vai ter na próxima encarnação. Nada é perdido, nada. Uma criança que desencarna, volta para o mundo espiritual, perdeu o corpo só. Tem uma história contada no Centro Espírita também, a história de um velhinho, 80 anos, procurou um professor de música para aprender a tocar violino. E o professor falou: vô, violino é um instrumento mais difícil, o senhor já está com 80 anos, o senhor vai querer aprender a tocar violino agora, nessa idade? Meu filho, eu sou reencarnacionista. Se eu aprender um pouquinho agora, já vai servir para a próxima encarnação, eu já vou voltar com tendência. Então nada se perde, gente. Nada se perde. Então tudo tem uma explicação lógica. Então por isso, gente, aproveitemos o tempo. Muita coisa a gente teria mais para falar sobre isso, porque o assunto é muito vasto, né? Muitas histórias para contar, mas já são adiantada a hora. O que eu quero dizer é isso, é que o Espiritismo é o Consolador. Ele nos faz entender o que Jesus veio fazer na Terra. Nos faz entender as parábolas de Jesus, o que Jesus contou. Muitas coisas que as pessoas não compreendem nos ensinamentos de Jesus, o Espiritismo clareia para a gente. Por isso que fala: leia Kardec para entender Jesus. Então, vamos estudar, vamos aproveitar, vamos ganhar conhecimento. Somos espíritos imortais. Não estamos aqui para passar um período de férias aqui, não. Período acabou. Quem falou isso aí enganou a gente. Não tem lógica você passar uma vidinha aqui sofrida, trabalhando para comprar comida, feito um condenado, né? Trocar trabalho, suor, em troca de um montinho de papel, e sem aquele papel você não faz nada, né? E vem as doenças. E tudo isso de graça? Não, isso aí tem uma finalidade, gente. Fazer a gente crescer, a gente sublimar. Vai chegar uma hora que nós não vamos precisar reencarnar mais. Nós vamos viver em mundos mais evoluídos. Aí não tem doença, as coisas vão mudar, mas isso vai demorar e depende da gente. Tudo depende da gente. A vida será o que nós fizermos dela.
Se nós quisermos trabalhar, vamos trabalhar. Se não quisermos, vamos ficar parados. Mas as consequências virão. Se nós quisermos perdoar, é bom para nós, é bom para o outro. Mas se não quisermos perdoar, vamos ficar com essa pecha, com essa energia ruim. Então, nós somos donos da nossa vida. Nós não podemos botar a nossa vida em nome de padre, na mão de pastor, na mão de pai de santo, na mão de... Não, nós somos os donos. Ninguém vai perguntar a nossa religião, como eu já falei. Vai saber do que nós fizemos, a nossa conduta. Isso que é o mais importante. E isso o Espiritismo nos ajuda muito, muito. Ele nos consola na hora do sofrimento. Então fica essa mensagem, reflitamos e procuremos aprender. Lembrar aquilo que Jesus falou, todo aquele que me segue, que segue os meus ensinamentos, jamais andará em trevas. Que Ele nos abençoe.